Mas antes de a gente falar o que pode fazer a bomba explodir, né? Que é o tema, né? Que é uma bomba relógio. Vamos antes mostrar como é que a bomba foi armada. E se você olhar o quanto que a NVIDIA investiu para gerar essa conta, esse ganho todo, ela investiu algumas dezenas de bilhões em CAPEX, né? Em despesa de fábrica mesmo. O que vai acontecer? Tá todo mundo querendo desenvolver a sua própria GPU. É óbvio que NVIDIA, que Meta, que Google, que Microsoft, tá todo mundo tentando desenvolver com outros players nesse mercado fabricação de GPU e um dia vão conseguir. O que você está dizendo é, vai dar merda. Isso aí não vai sustentar por muito tempo. Ainda assim, no meu caso, e é lógico, dependendo do perfil, do investidor e etc., que o pessoal pode até assistir o episódio sobre perfil de investidor, não tem como não incluir, mesmo que seja parcialmente, mesmo que com alguns critérios, uma participação nesse tipo de ativo, nem que seja para surfar essa onda, desde que tenha gatilhos muito bem definidos de quando e como sair caso algo aconteça. Está começando mais um Wall Street Cast aqui, direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano. Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. Não deixe de seguir o canal. Aproveite e já deixe seu like. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, sempre @Bruno Corano. E eu mais uma vez aqui com meu parceiro e colega Danilo Santiago. Bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez pelo convite. Vamos falar sobre algo que você até brincou. Você falou, a gente vai arrumar um monte de haters, né? Você, principalmente. Eu vou dar aquela resposta bem sabão. Eu não, porque eu não sou tão contra elas. Eu quero ver se você fala o que você fala pra mim fora do ar aqui. Pois é, né? O cara vai ficar todo... E ainda deixa o seu Twitter, o seu X. Que não tenho. Não tem mais. Isso, a gente vai conversar hoje sobre por que as Big Techs são uma bomba relógio. É claro que por trás dessa definição tem muito fundamento, muito amparo, então a gente vai explorar isso a fundo, porque a grande verdade é que nos últimos anos essas empresas tiveram uma valorização muito grande, interferiram e seguem interferindo no índice, geraram também muitos ganhos para muita gente, mas é muito importante entender ou procurar entender até onde isso vai e quando eventualmente existir uma correção, quais são os riscos, como é que você se posiciona, como é que você se protege. Afinal de contas, uma coisa que eu sempre falo é que a gente tem que investir com um grau de pessimismo, porque é isso que te gera determinadas proteções e defesas. Caso contrário, é igual pular de um penhasco e falar, não, vou voar, vai dar tudo certo. Você não vai, o chão é duro e você vai chegar lá. Exato. Concorda, Danilo? Concordo totalmente. O início que eu gostaria de explorar é o seguinte. A origem dessa teórica bolha é porque, de fato, essas empresas elas foram muito inovadoras, elas foram disruptivas nas áreas que elas atuam, elas conseguiram desenvolver uma concentração jamais vista, talvez, não, acho que a comparação nem isso, embora na época tinha um valor, ou que podem dizer que é maior, mas mesmo na época da Standard Oil, ainda assim não era um negócio global. Onde o Google não é usado hoje? Só na China. Exato. Tem algum outro país? Será que tem? Nem sei. Exato. Mas deve ser um país insignificante, né? Eu acho até mais impressionante a Meta, que ela, depois a gente pode aprofundar mais nisso, ela é uma empresa de mídia que cobra para que as pessoas façam advertisement, né, em outros países, que nunca foi permitido. Mídia sempre foi local. Esses caras quebraram todos esses paradigmas. Se vai continuar assim, a gente não sabe, mas aonde eles chegaram é uma coisa realmente nunca vista. Explica isso papai e mamãe, né? O que o Danilo está querendo dizer é o brasileiro, a empresa brasileira hoje gasta dinheiro na Meta para fazer anúncios para alcançar as pessoas. Só que a Meta não é brasileira. Tem escritório lá. Mas ainda assim a Meta não é brasileira. E historicamente, em termos regulatórios, uma empresa de mídia sempre tinha que ser local. A aviação é assim, né? Você não pode... Por questões até óbvias no caso da mídia, que fala, eu não quero uma empresa de um outro país
tendo influência sobre as pessoas aqui no meu país e falando para elas o que elas quiserem. E como isso, ela tem esses websites têm escala global, isso aconteceu. Isso trouxe uma quantidade, continua trazendo absurda de dinheiro para essas empresas. Alguém deve estar assistindo esses episódios pelo YouTube, que vai entrar um advertisement, que é uma empresa americana, lá para um brasileiro, e está coletando receita sobre isso. Incrível. Nunca foi. Então, realmente, esses caras ganharam uma quantidade, continuam ganhando uma quantidade de dinheiro de forma absurdamente alta. Bom, mas elas têm um grau de mérito no sentido de que elas foram, de fato, muito disruptivas e é uma tecnologia sensacional. Eu digo, porque quando a gente fala de Meta, Google e outras, cada uma na sua área, elas têm coisas muito inovadoras. O YouTube é a nova TV. Inclusive, o YouTube TV aqui nos Estados Unidos tem mais audiência que qualquer outro canal ou TV a canal. Cabo, incrível, coisa, né? Incrível. Então a audiência já é enorme. Exato. E a tendência é só crescer. Então, literalmente, e eu nem sei se essa pessoa continua trabalhando no YouTube do Brasil e jamais mencionaria o nome dela aqui. Eu acho que ela nem está mais na empresa, porque essa reunião faz muito tempo, mas ela me disse o seguinte: Bruno, o YouTube vai acabar com a Globo. Claro que é uma forma de expressão, ninguém está dizendo que a Globo vai fechar e também não é da nossa conta, isso a gente tem mais do que se preocupar. Mas que é uma verdade que o YouTube vai assumir uma supremacia frente a esses modelos anteriores, é certo. Porque por mais que eles queiram projetar o Globoplay, está indo muito bem, não dá para comparar. O YouTube virou um monstro então, já. Mas né? Aí é a hora que a gente vai entrar em alguns desses e mostrar que, embora tudo isso seja verdade, aconteceu de forma tão rápida que a gente ainda não viu a reação do regulador. Pode ser que daqui para os próximos 10 anos, e valor não tem nada a ver com o passado, né? Tem a ver com o futuro. Então, mas esse é o risco. Esse é um dos motivos da bomba. Um dos vários. Então, para algumas delas, pode ser mesmo. Ou seja, o regulador pode decidir que, primeiro, ele não quer esse monopólio. Olha, você vai ser quebrado, eu não quero saber como, eu não vou te deixar tocar em algumas áreas. Ou pode, os reguladores de vários países falarem, olha, nós queremos o controle de novo da nossa mídia. Não pode ser mais associado ao YouTube. Tem que fazer o spin-off aqui e vender a parte da França, do Reino Unido, do Brasil. Pode acontecer. Então, e isso mudaria muito o valor da empresa, porque quando você fala do YouTube hoje, você está pensando que isso vai continuar com o mesmo padrão. Todas elas têm alguma coisa nesse sentido, né? A Meta é outra, não só por causa dessa parte regulatória, mas a Meta é Facebook, Instagram e WhatsApp. Por que isso não pode ser quebrado em 3? Mas antes de a gente falar o que pode fazer a bomba explodir, né? Que é o tema, né? Que é uma bomba relógio, vamos antes mostrar como é que a bomba foi armada. Elas não chegaram nessa valorização do nada. De fato, elas vivenciaram uma combinação de fatores. Um ciclo de... Elas também contribuíram, né? Mas assim, a inovação que eu falei, elas foram disruptivas, muito. Tecnologia nova. E aí, com isso, elas tiveram... A gente não chegou ainda se tem fundamento ou não, mas elas tiveram um crescimento de receita, e seguem tendo. Eu vou mostrar a NVIDIA em algum momento aqui. Que coisa incrível. Elas seguem, ou seja, gerando cada vez mais lucro e mais caixa. Elas têm uma enorme concentração e defesa de mercado, porque não é fácil o outro cara criar um outro YouTube ou outro Instagram. Todas têm barreiras de entradas fortíssimas. Elas têm amplitude e alcance. E isso, mas especialmente a questão dos lucros, foi gerando uma dinâmica em um país, em um mundo, não um país, em um mundo mais rico, porque o mundo é mais rico hoje do que ele era 20 anos atrás. Então, muito mais dinheiro circulando, as pessoas, em especial nos Estados Unidos, enriquecendo muito. Isso foi alimentando essa dinâmica de puxando o valor para cima. Então, foi assim que foi se armando essa bomba, né?
Foi colocando pólvora lá dentro. Nunca depois o pessoal pode mostrar aí um gráfico. Eu já mostrei em outras apresentações gráficos que eu mostro que o preço da ação tende a seguir o earnings, né, o ganho por ação de curto prazo. De empresas... De tudo quanto é empresa. Aí desde empresa que... Mas, em teoria, empresas tradicionais. Então, porque empresa de tecnologia não segue isso. Olha o gráfico. Porque, por exemplo, um Uber, nem earnings tinha. Isso, Uber pode ser, mas olha a NVIDIA. Essa tela, esse gráfico é da NVIDIA. Traduz, vamos, pega... Exato. Então, esta linha que você... Setembro de 2005, é isso? Esses meus gráficos vão lá. E a NVIDIA... Não, mas é porque é interessante mostrar que a empresa, ela era nada. Assim, ela existe desde sempre. A NVIDIA sempre... Outro dia eu vi um negócio muito interessante, que era um artigo do pessoal falando, não sei se isso é verdade ou não fui atrás da origem, mas pode ser mesmo, que o Saddam Hussein estava comprando PlayStations 2 para usar as GPUs, Graphic Processing Units, que é o que a NVIDIA vende. Ela não vende CPU. Isso é Intel, AMD. O foco, né, da NVIDIA sempre foi o cartão gráfico dos computadores. Que ele estava usando aquilo, comprando 2.000, 5.000 PlayStations, que ele queria usar as GPUs para fazer cálculo, para fazer bomba atômica. Essa era a especulação. Eu acho que esse é papo furado. Mas podia até ser. E tinham essa ideia de você comprar esses jogos, esses consoles, né? Para você usar a GPU, tá? E GPU tem sido usado na história de computação há muito tempo para muita coisa, para comprimir dados. E aí, mais recentemente, foi pela parte de cryptocurrencies e, obviamente, agora para esses modelos de Large Language Models, AI, etc. Usa também GPU. Mas a Intel... Aqui, até 2015, 13, 14, não está nesse gráfico? Mas peraí, deixa eu ajudar o pessoal a entender esse monte de risco em bolinha. Intel, né? NVIDIA. O que é o risco vermelho? Este vermelho aqui, isso são os earnings per share da NVIDIA. E o pontilhado azul? Isso. Essa linha azul é o preço da ação. E o pontilhado azul? Isso aqui, essa meio roxa aqui, tá. Isso esquece, é a média dos earnings normalizado, beleza. Isso já é muita, para relacionar ao gráfico de baixo. Você vê que o ponto aqui, então esse foi o ponto aqui de 2024, né, 1º de janeiro de 25, ou seja, de 2024, o do earnings do final, isso que aconteceu já. Essas linhas que vêm para esses earnings é a expectativa dos analistas de bancos de investimento, corretoras, que estão lá, publicam. Isso é público, então eu consigo capturar isso. Então, o que você vê? Que esse negócio, a partir ali de depois de 2020, né, tem aqui a pausa durante a pandemia e tudo mais, decola igual um foguete. E, na verdade, aí nem precisa mostrar, porque aí é muito detalhe, mas... Mas peraí, o que decolou foram os earnings? Tudo, né? Porque... Aí, isso aqui é muito detalhe para mostrar, mas as vendas deles em 2015, tá, o ano fiscal aqui em janeiro, foi de 5 milhões. Essas vendas... 5 milhões de dólares? 5 milhões. 5 bilhões. Faltaram 3 zeros. Tá. 5 bilhões, que já é grande, mas não é muita coisa. E se você olhar aqui para trás... ela vendia 3, 4, 5... Enfim, a primeira vez que ela quebra 5 bilhões de vendas é ali durante o ano calendário ali de 2015. E aí você começa a ver um aumento percentual de vendas grande, que é o pessoal já usando isso aí para fazer cryptocurrencies. Fazer todos aqueles cálculos para a emissão de cryptocurrencies. Não vamos entrar nisso. Isso mining, né? Isso, exatamente. Esse é um crescimento arrojado, então já ali em 2022 ela está em 25, 27 milhões, né? Mas aí esse negócio decola. Tá, mas e valendo quanto? Ela ainda valia... O market cap vai estar em outro lugar aqui nas minhas agendas, enfim, mas já valia bastante, mas não a mesma coisa, né? O preço da ação ainda não tinha decolado. O ano passado, né, no calendário aí 2024, ela vendeu 130 bilhões. O esperado é que venda esse ano 200, depois 250, depois 290 bilhões de dólares. Mas esses números você extraiu de onde? Isso é tudo a média do sell side, dos bancos e corredoras.
Tá. Essa é a expectativa atual. Ou seja, não é uma estimativa sua. Não. Então isso é o que está implícito na média do que os analistas estão esperando que a empresa vá fazer. Esse tipo de expectativa, obviamente, inclui, até porque já foi verdade, um aumento gigantesco de earnings per share. Então, ela está ganhando dinheiro. Não é fictício. Ela é o provedor do componente eletrônico que mais se usa para fazer esses modelos de AI que decolaram. Então, isso não é de mentira. Ou seja, o que eu quero dizer com não é de mentira? Não é tipo na época da internet, lá 2000, 99, 2000, aonde o cara tinha um website, eles contavam eyeballs, né, olhos, né, quantas pessoas estão vindo no seu enfim, gente visitando o seu site. E colocaram valores absurdos em empresas baseadas nisso. Mas quanto tinha empresas de receita? Nada. Essa empresa é de verdade. Isso aqui é venda mesmo, com margens que eram de 35% foram para 70%. Tá? Então o cara está ganhando um monte de dinheiro. Como que você faz numa situação dessa? Eu não acompanho essa empresa, então eu coloquei aqui no meu modelo só para a gente ter esse tipo de discussão. Aonde que, então, como é que se forma esse excitement todo? Porque os earnings aconteceram. Não é do nada. Não é uma meme stock que está lá para quebrar e estão falando, vamos, né, levantar o preço dessa ação 500%. Não tem nada a ver com isso. Ela é uma empresa de verdade. A questão é o seguinte: se eu fizer o mesmo trabalho que eu faço de análise para uma empresa como a NVIDIA, ou seja, vamos projetar o caixa dela futuro e vamos descontar a valor presente. Que a gente já discutiu isso sobre em um dos outros episódios, o pessoal pode visitar e ver o que quer dizer isso. Ou seja, é assim que você define o valor de uma empresa. Você tenta projetar o futuro dela e trazer isso para valor presente, ou seja, para o valor de hoje, para refletir no preço da ação. O que dá para você fazer numa situação dessa é falar assim, olha, hoje a NVIDIA vale 4 trilhões de dólares. Se eu tivesse fazendo este modelo e eu tiver que calibrar esse modelo para chegar no valuation de 4 trilhões de dólares. Que ela já... Está agora, nesse momento. O que teria que acontecer? Esta empresa que vendia antes 5 bilhões de dólares, que está projetado vender aí 300 bilhões, tem que, na verdade, chegar vendendo pelos próximos 10 anos algo como 1 trilhão por ano. A margem deles, que é uma coisa que era uma margem de 20%, 30%, tem que ficar ali em 70% para sempre. Ou seja, daqui crescer com população. Mas qual o parâmetro que você usou para chegar nessa... Aí eu martelei o meu modelo até ele dar 4 trilhões de valor. Você entendeu? Eu fiz o caminho oposto. Ou seja, eu não vou te falar quanto ela vale. O mercado está me dizendo que vale 4 trilhões. Como que eu tenho que manipular o meu modelo para que essa empresa, que o valor de mercado dela seja parecido, ou seja, o valor presente seja de 4 trilhões? Pera, mas é que são duas coisas. Uma coisa é questionar se o valor dela atualmente é sustentável ou não. A outra coisa é imaginar que ela não tem como manter isso. Isso. Então, o que eu não consegui entender baseado quando ela vendia 5 bi, ela valia, por exemplo, não sei, 10 bi. Exato. Não sei. Algum... Ok. Então tinha ali uma... E ela tinha um determinado nível de ganho, né, de earnings. Tinha ali uma relação, né, entre diferentes pesos. Esses pesos com certeza se alteraram. Porque proporcionalmente o valor subiu muito mais do que os earnings. Isso, os múltiplos aumentaram. Muito, inclusive, né? Dispararam. Eles não chegam a ser indecentemente altos, porque ela tem earnings enormes. Ela é muito mais uma questão de... Mas calma, esse cara vendia 5 bi. Mas por que não são indecentemente enormes? Porque os earnings dela estão absurdamente altos também. Não, eu sei, mas mesmo que ela lucrasse 100%, ainda assim, ela vende só 200 bi.
Não tem como, não tem como ela valer. Mas a ação, obviamente, tem ações, tá 170. O valor dela, a gente pode pegar aqui isso a gente pega aqui ao vivo. Desaparece nos gráficos, mas o múltiplo de earnings para o ano que vem está em 30 vezes. É alto, mas ele não é tipo 300 vezes. Aí para o outro ano, talvez um pouco menos, mas enfim. Para a empresa de tecnologia com um crescimento desse, pode até fazer sentido, teoricamente, múltiplos altos. Porque se ela tem muito crescimento no futuro, você quer pagar mais pelos earnings hoje, porque você não está pagando pelos earnings de hoje. Você quer capturar o que está no futuro. Mas é que você não está comprando os earnings, você está comprando a ação. Isso, mas eu estou... E a ação pode não se sustentar porque ela está muito esticada. Porque o que está implícito pode ser não realista. E aí é a hora que você tem que ter um discernimento para dizer, olha, se essa empresa vendia 5 bilhões... E por que ela vendia 5 bilhões e menos de 5 bilhões durante 15 anos? Porque GPUs não era uma coisa que estava todo mundo indo atrás. Era específico para... Não absolutamente específico, mas era videogame. Ela era o líder e aquilo era um subproduto da indústria, né, de tecnologia de processadores em geral. Exato. Era aquela que é importante, você precisa todo computador tem uma GPU, mas era uma coisa que várias empresas poderiam fazer. Falaram, então deixa ela aí, a Intel, a AMD, nós vamos competir pela CPU, que é mais importante, e deixa lá a NVIDIA, não vamos ficar em cima do mercado deles, que ele é muito menor do que o nosso. E o pessoal desenvolve jogos usando aquela GPU, é bom para todo mundo, você deixar um cara ali até liderar aquilo num canto, entendeu? Mas de repente aquilo virou uma coisa super importante. E se você olhar o quanto que a NVIDIA investiu para gerar essa conta, esse ganho todo, ela investiu algumas dezenas de bilhões em CAPEX, né? Em despesa de fábrica mesmo. Ora, o que vai acontecer? Está todo mundo querendo desenvolver a sua própria GPU. Então é óbvio que NVIDIA, que Meta, que Google, que Microsoft, está todo mundo tentando desenvolver com outros players nesse mercado fabricação de GPU, e um dia vão conseguir. Porque não é um produto tão diferenciado, tão crítico. E isso é análise estratégica e econômica de empresas, né? Tá, mas essa é a sua opinião ou você também vê outros gestores, analistas? Se você falar de quantos gestores que não estão se beneficiando disso e o cara está fazendo uma análise, não é nem a área que ele investe, ele vai te falar, vai ter esse tipo de reação. Falei, olha, tudo é possível. Porque assim, vamos ser direto aqui. O que você está dizendo é o seguinte, vai dar merda. Isso aí não vai sustentar por muito tempo. Não pode demorar vários anos, ela pode triplicar daqui. O fato é, a hora que eu vejo um valuation de uma empresa que vendia 5 bilhões, tendo que ir para 1 trilhão de vendas, e uma empresa que tinha margens de 20%, 30% naquele espaço... Então, mas é isso que eu não entendi. Por que ela tem que ir para 1 trilhão? Não, 1 trilhão para justificar 4 trilhões de valor presente hoje. Que é o valor hoje. Isso, porque eu posso fazer a conta ao contrário, certo? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte... Mas e por que ela tem que por que ela tem que vender 1 trilhão para justificar 4 trilhões? Faz o caminho controle, é reverso. Eu passo o dia inteiro fazendo valuations de empresa, certo? Então eu pego os fundamentals, eu esqueço do mercado, não quero nem saber o que o mercado está fazendo, e falo, bom, eu vou projetar os earnings dessa empresa, mas eu estou falando de empresas muito mais estáveis, né? Eu não faço nada nessa área de tecnologia. Sou um usuário muito forte de tecnologia, mas eu acho muito difícil prever o que vai acontecer com isso. Então, o meu trabalho deixa eu projetar vendas e margens dessa empresa e necessidades de capital, desconto, isso faz todo o cálculo de desconto, e chego no que eu acho que é um valor justo. Valor justo. Aí eu uso o mercado para me servir. Eu falo, se o mercado vende essa ação a um preço muito abaixo do que eu acho que é esse valor justo, eu vou lá e compro. Ou se é muito alto, eu vou lá e faço o tal do short. Esse é o meu dia a dia. Mas eu posso reverter essa lógica. Eu posso falar, o que tem que acontecer com o meu valuation para chegar num preço de mercado de hoje? Eu não posso fazer isso?
seja, é o mesmo cálculo, mas a lógica reversa. Em vez de eu fazer um modelo para achar o valor justo e comparar com o mercado... Mas é que ainda assim tem um grau aí de variação e subjetividade. Não, total. É que o que eu estou dizendo é a agressividade de você comprar um ativo. Então, mas seria certo quem está assistindo entender assim. O que o Danilo está dizendo é que... Não, Danilo não. Você começou com esse tema todo. Eu só estou... Eu que arrumei a confusão. Isso, você arrumou a confusão. Mas o Danilo está falando que para não ser um negócio absurdo e sustentável, para ela seguir valendo 4 trilhões, ou para ela se justificar por 4 trilhões, ela tem que chegar a vender 1 trilhão. Exato, porque se ela vender... E isso tem um grau de peso da sua mão, da sua percepção. Lógico. O que essa conta diz? Ela diz o seguinte... Porque você está usando aí, basicamente... Eu estou esquecendo os earnings, tá? Você está usando um múltiplo de 4. Então, o que está acontecendo? Se ela vender esse 1 trilhão com margem de 70% para sempre, e eu olhar... Imagina que o Warren Buffett veio e comprou a NVIDIA por 4 trilhões, comprou inteira. E este cenário que eu calculei, nesse cenário, né, que eu simulei, não calculei, simulei, de venda de 1 trilhão a 70% de margens, o Warren Buffett teria um retorno de 11,4%. Esse valor é calculado, ele é dado. Né? Eu não preciso... Se você pagar... Que é uma média de mercado. Exatamente. Tá, aí a gente começou agora, a trazer o fundamento. Melhorou esse jeito? Então fala, olha, se ela... Você começou a trazer porque senão a pessoa compra Coca-Cola. Isso, exatamente. Né? Para ter 11%... Pepsi, sei lá. E para ter 11%... o mercado dá aqui uns 10%. Essa é uma empresa de maior risco, porque é de tecnologia, mas está cheio de empresa com um pouco mais de risco, te oferecendo 15%, 18%, 19%, que tem várias partes dos Estados Unidos em crise. Então, se você está disposto a pagar $173 por ação, olha, você vai receber só um retorno justo se ela vender 1 trilhão, estiver vendendo 1 trilhão daqui a 10 anos, continuar vendendo esse valor e com margem de 70%. Mas aí o que a gente diz assim, não vai acontecer. Bom, aí o que acontece quando essa empresa é de verdade? Então, eu vou fazer uma outra... não, aí quem está falando que não vai acontecer é você. Eu estou te provocando. Por que não vai acontecer? Porque é muito difícil chegar a vender tanto, ou ela pode até chegar a vender tanto ou até mais, mas não sustentando os 70%, porque ainda assim vai chegar concorrência melhor ou pior ou igual mais cedo, em 2 anos ou em 5 ou em 10, mas vai chegar. Excelente modo. Boa, Bruno. Então vamos lá. Então, aí sabe o que eu fiz? Olha de novo na tela. O que eu fiz? Lembra daquele gráfico que tinha ali com ela vendendo 1 trilhão, com aquele negócio subindo igual um foguete? Eu mudei o cenário agora. O que eu fiz? Eu falei, olha, aí aqui é chute total. Tá? Então vamos fazer um cenário que o Bruno está falando. É o Bruno, hein? Vamos lá. Esses 3 próximos anos são dos analistas, né, de venda. Então aqui, ó, ela vendia 5 bilhões, sai igual um foguete, esses são dos analistas. Aí vamos imaginar que vem competição, né, tem um pouco de saturação no mercado, vende um pouco menos e está vendendo aqui 250 bilhões de dólares. Tá? De novo, pensa numa empresa vendendo 250 bilhões que vendia 5 de uma coisa que as pessoas não davam tanta importância. Os players nesse mercado de semicondutor não achavam isso tão importante. Óbvio que agora acham. Né? Então, veio a competição, mas eles continuaram líderes e estão vendendo aí esses 250 bilhões. E mais, né? Aquela margem. Né? Então, vamos fazer um outro cenário, nesse mesmo cenário, onde essa margem que foi lá para 70%, ela se reverte e vai lá para 35%, que eram os bons anos de margem que elas tiveram. Que já é uma tremenda margem. Uma tremenda margem, vendas 250, de novo, versus 50 vezes o tamanho da empresa. Né? Um sucesso absurdo. Então, se isto acontecer... Quanto ela valeria? Não, aí não é só o quanto ela valeria. Vamos primeiro olhar aquele número que você gostou. Se o Warren Buffett pagar $173, comprou a empresa inteira, e esse cenário que eu acabei de falar acontecer, o retorno sobre o investimento dele vai ser de 3,4%. Ou seja... Nada. Nada. Demora 78 anos, se tiver inflação de 2,5, 78 anos para dobrar o seu dinheiro.
Na verdade, então, investimento é isso. Quando você compra, e se você imaginar que o mercado é dono de alguma coisa para sempre, então o mico está sempre com alguém. Né? É isso que está acontecendo. Ou você vai ter bons retornos ou não. E é isso que você quer como investidor. Você quer comprar tudo que esse número é alto e não baixo. Uma pequena interrupção. Eu tenho notado que a maior parte da nossa audiência, dos nossos episódios do Wall Street Cast, elas não seguem o canal ainda. Então eu queria pedir para vocês não esquecerem de seguir o canal, acionar o sininho, assim vocês vão ser avisados sempre que a gente publicar os novos episódios. Obrigado. Só para a gente botar fogo aqui no... Botar gasolina falando? Botar fogo gasolina no fogo. Isso. Você sabe que a imensa maior parte das casas de research falam para comprar, né? Mas, pode não falar todo dia, mas fala de cada 30 dias fala 28. Isso mostra que são umas topeiras, assim, que é quase uma vergonha. Não, e dá dó. É triste ver porque elas influenciam no mercado, nas pessoas. Deixar claro que quem está falando é o Bruno, né? Mas agora, brincadeira à parte, mas isso tem uma razão. No meu blog, né, no Rational aqui, tem lembra que a gente discutiu sobre isso, né? Que esse gráfico que tem esse primeiro aqui é desde 2005, mas você pode fazer esse mesmo gráfico desde 2020, que é o seguinte, são as Magnificent Sevens versus todas as outras 493 empresas do S&P. Então, se você tivesse... vou falar só agora dos últimos 5 anos. De 2020 para cá, se você tivesse investido $100, você teria nas Magnificent Sevens mais de 700. E se você tivesse investido no resto, você teria 200. Bom, mas não chega nem perto. Se você tivesse feito isso desde 2005, você teria mais de $20 mil contra nem 1.500. Né? E, na verdade, não dá para ver nesse número, mas o ganho, esse delta de 3, quase 4 vezes aqui, que aconteceu nos últimos 5 anos, demorou 15 anos para acontecer no passado. Então, houve uma aceleração, de novo, do performance de delta desse grupo, desse tipo de empresa. Ou seja, o cara quem vende alocação só está vivo quem investiu nesse grupo. O resto ficou para trás. Então, na verdade, é isso. O cara está vendendo o que funcionou e tem funcionado há tanto tempo que vão continuar vendendo isso até o dia que parar de funcionar. É assim que esse mercado funciona. O mercado está falando de research. De research, de alocação. Então, mas teoricamente o papel do research, e ainda mais quando ele emite uma análise de longo prazo, é ao contrário, é trazer os fundamentos para alertar que a gente ainda pode ganhar muito dinheiro com uma NVIDIA e com outras, mas que isso tem mais chances de não se sustentar do que se perpetuar. Isso. Agora, esse é o papel de um relatório responsável. Mas quem é que faz? Que não vai vender o relatório. Mas esse é o negócio, não vende e o cara desaparece. Até me mandaram uma brincadeira hoje no WhatsApp ali. São 2 portas, aquelas 2 portas com um monte de gente em uma e nenhuma em outra. Né? Uma é o nome de uma dessas meme stocks que estão de volta, né, agora no mercado americano, então aquela fila enorme. E do outro é o livro do Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Não tem ninguém. Não, sou eu lá dentro, sozinho, no escuro. Né? Mas é isso, na verdade, esses momentos acontecem. Eu falei só um número aqui, que esse é sensacional. Esse valuation que eu falei, esse cenário que a gente acabou de mostrar aqui, o valor justo, então, ou seja, que cospe, né, a minha planilha, se ficar só em 250 bilhões, em margem, em recorde histórico, fora esse período atual, o valor de mercado dela seria mais ou menos $25-27. É uma queda de 85%. Do que está hoje. Do que está hoje. E que não é nada absurdo considerar que isso pode acontecer olhando para trás com outras empresas que já vivenciaram exatamente a mesma coisa. Então, essa é a única vantagem de ser velho. Né? Você já viu de tudo. Então, depois o pessoal da... Mas nem precisa ser tão velho, porque isso aconteceu agora em 2000. Mas eu sou... Então, eu sou... mas tem gente assistindo isso aí que mal tinha nascido lá, né? O pessoal da produção pode colocar depois esse gráfico que eu vou mostrar, que isso
O que está sendo colocado aí, isso aqui é a ferramenta que eu uso no meu dia a dia, que é o FactSet, né? Que é um Bloomberg focado no pessoal para quem faz análise fundamentalista. Eu vou mostrar algumas coisas aqui. Esse gráfico é um gráfico que começa lá em março de 2000, então o pico da bolha. Esta ação é a Intel. Se você acha que a NVIDIA é dominante, em 2000, todo mundo chamava do duopólio Intel. Windows, da Microsoft. Era um o software, outro era o hardware. O hardware. Eu falei, aquilo é imbatível. Eles vão mandar na parada. E, na verdade, no meu computador agora, não dá nem para disfarçar isso aqui, mas tem aqui Intel Core e tem um selinho da NVIDIA. E o sistema operacional que eu estou rodando, Windows. Então, é verdade. O duopólio Windows, Intel e agora NVIDIA que vinha. Agora é só porque eles ficaram famosos. Nunca tinha o selinho da NVIDIA, né? Mas agora tem. O seu tem também, ó. Intel. Tem Intel. Mas poderia ser AMD, né? Muito raro, mas... Não tanto hoje. Mas os computadores de maior performance, tudo Intel. Até hoje. Olha a linha azul. Isso é o preço da ação da Intel. Normalizado para $100, porque tem aqui na linha verde o S&P e na linha em laranja o Russell 2000, que é aquele índice mais amplo. Então vamos repassar isso, porque para quem está assistindo precisa ficar muito claro. A linha amarela é a performance do S&P, a linha verde é o S&P. A amarela é o Russell. Isso. E isso tudo incluindo dividendos, tá? Porque uma vez nós fizemos um negócio e alguém num comentário falou, mas e os dividendos? O pessoal ignorante fala, é lógico que tem dividendos. Né? Então é isso tudo com dividendos. Tá. E aí azul é o valor da ação da Intel. Então, ou seja, quando estourou a bolha da internet, a ação despencou. Normalizamos isso aqui, então, a $100. Então isso é uma escala logarítmica que você não dá nem para ver isso. Quando estoura a bolha... E aí nós estamos falando lá do final de 2002, a Intel estava a $20. Ela foi caindo. Ela caiu 80%. Cara, essa é a Intel. Essa é a Intel que se você olhar vendas e margens, continuaram subindo. Agora ela está em outro perrengue. Mas ela entregou. Ela vendeu com margens altíssimas. Mas o valuation estava tão fora que mesmo ela... corrigindo. Tanto é que passou 2 anos caindo. Isso. E aí lá em 2008, porque aí veio outra crise, ainda estava em $20. Mas peraí. Ela foi caindo durante 2 anos. Aí ela deu uma... Por algum motivo, eu não me lembro, ela deu uma recuperada. Ela recuperou com todo mundo, né? Porque aí passa, a crise começa a passar, recupera-se o S&P. Olha, o S&P, isso, de novo, 500 empresas. Lembra que eu te falei no que ele volta... Lá em 2011, 12, na verdade é aqui, ó. É só lá perto de 2011, que o S&P, incluindo dividendos, fica no 0 a 0. Depois da crise de 2000. Isso aqui não é com inflação. Isso aqui é no 0 a 0. Se você colocar inflação, precisa de mais uns 2 anos. Para quem está assistindo, para ficar claríssimo, se você tivesse aportado $1.000 ou $100.000 ou $1 milhão em 2000 no índice S&P, a crise que foi em 2000, você teria que ir para casa, dormir 12 anos para acordar, para o seu dinheiro voltar a ser a mesma coisa que era. Porque se durante esses 12 anos você resolvesse acordar, ele estava valendo muito menos. Com exceção de um pequeno período aqui, depois vem a crise de 2009 e tudo, né? Bom, e a Intel, e aí falou, o que é essa outra linha aqui meio em vermelho, cor maravilha aqui? Isso é ajustando para dividendos. Só a ação da Intel. Então, chega uma hora que eles começam a pagar dividendos. Então, isso aqui, isso mostra o cálculo, incluindo dividendo. Então, imagina isso. Alguém que comprou Intel, que era o dominante, ainda estão nos computadores hoje. Né? Era parte de qualquer business case. Era a coisa mais óbvia, entre aspas, né, do mundo, que ela seria dominante. Depois de 25 anos, incluindo dividendos, tem $60 versus 100. Perdeu 40. Bom, mas peraí, como assim? Mas você me acabou de falar que o seu computador tem Intel, o do Bruno tem Intel, a margem até recentemente era boa. Não interessa, o valor estava tão fora
que não teve jeito. Não é que a gente goste ou não, que é o que está hoje, são os critérios, os fundamentos para a NVIDIA. Possivelmente. Ela pode valorizar mais diria 10 anos, mas tem tudo para em um determinado momento ela sofrer uma correção parecida. E não a não ser que as coisas mudem. E não foi só com a Intel. Eu estou mostrando agora, alô produção, né? O pessoal da produção coloca aí aparece. É bonito, né? Que a gente fica na bolinha ali. Isso, ótimo. E esta, qual é? De novo, o gráfico aqui, linha verde, linha amarela, não muda o mundo. Não, o S&P e o Russell 2000. Essa aqui é a Cisco Systems. Mega dominantes de servidores, né? Que ganharam um monte de dinheiro. Se você olhar de novo, vendas, margens, tudo de bom. Empresas excelentes dominaram o seu ambiente. Bom, essa é uma coisa que sim, é meio inacreditável, mas ela bate lá em outubro de 2002. Então imagina, passa 2000, 2001, 2002. Quase 3 anos. Você já está cansado, você já quer morrer, né? Ela bate em mais ou menos o equivalente a $11 se você tivesse pago 100. Você imagina você tendo na Cisco perdido 90% do seu valor. E aí, com dividendos, ela ainda está em $135. 24... Agora. Isso 24 é hoje. anos depois, né? Isso. Então, né? Ou 22 do fundo do poço. Né? Exatamente. Ela está a 134, que não bate nem inflação. A inflação, desde 2000, foi mais ou menos 85%. Então, alguma coisa para você tá ali no 0 a 0 com inflação... Teria que estar no 200. Perto de 200. É isso, na verdade. Então, não é que... mas isso nunca acontece. Não, acontece sempre. Se você comprar uma empresa onde está implícito um retorno baixíssimo, provavelmente, com o tempo, é o que você vai receber. Retornos baixíssimos. É assim que o mercado funciona, mas isso é ótimo, porque essa é a função do mercado, não é ser cassino. Então, se funciona assim, tá tudo certo. Você só tem que acertar o que você está comprando a que preço. Bom, agora, só para não parecer, só para eu deixar que só você não gosta das techs, mas eu gosto, ou seja, para os haters virem para você, não para mim, isso não significa, primeiro, como eu disse no início, que elas geraram muito caixa, que elas geraram muito ganho, inclusive para os acionistas, porque eles pegaram essa rampa. Isso. Não significa que não vá subir ainda mais. Ninguém sabe dizer, pode subir ainda mais. Pode quintuplicar. Tanto é que faz anos que, como a gente sabe como a gente sabe um do outro, né, o que cada um pensa, faz anos que a gente acha que já deveria ter vindo uma correção, mas ao mesmo tempo é muito complicado, no meu caso, né, que a gente lida com vários investidores diretamente, o cara vê essas ações se valorizando e ele não se apropriar nem que seja um pedaço dessa história. Porque se ele não se apropriar, ele já morreu. Como advisor, ele já perdeu o negócio. Então, para quem não participa disso, só se a pessoa tiver o tal do staying power, né? Ou você tem outros recursos, você já fez a sua carreira, você é um cara que não se importa com isso. Isso é muito raro. Então, na verdade, e de novo, eu não quero tirar o mérito dessas empresas que criaram mercados do nada. Todos esses negócios têm um valor enorme, e esses caras saíram literalmente do nada. Era um bando de moleque ali. Muitos deles da garagem de alguém. Né? Literalmente. Então, mérito absurdo. Essas empresas são dominantes, provêm serviços excelentes. Quem não usou Google? Né? É tipo, que coisa. AI eu uso o tempo todo. Todo o meu dia inteiro fazendo análise. Você pode imaginar como isso é útil para mim? Mas isso não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver. Mas isso não quer dizer necessariamente que é só comprar que você vai ganhar dinheiro. Porque Cisco, Intel, AMD, enfim, Microsoft, Apple, todas essas participaram da bolha de 2000. Todas sobreviveram. Tiveram um sucesso absurdo de comercial. Mas você olha aí o que aconteceu com a Cisco como investimento. Foi horrível. Eu só quero reforçar que ainda assim
E aí eu quero ouvir o que você tem a dizer. Ainda assim, no meu caso, e é lógico, dependendo do perfil, do investidor e etc., que o pessoal pode até assistir o episódio sobre perfil de investidor, não tem como eu não incluir, mesmo que seja parcialmente, e mesmo que com alguns critérios, uma participação nesse tipo de ativo, nem que seja para surfar essa onda, desde que tenha gatilhos muito bem definidos de quando e como sair caso algo aconteça. Aí já é fora da minha praia. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, é meio aquela competição da tartaruga com a lebre, né? Os gráficos que a gente mostrou aí do Russell 2000, por exemplo, e do S&P já Esse gráfico que você vai mostrar agora humilha, né? Mas mostra. Porque na verdade, o que eu fiz? Mas por que é bom mostrar? Para as pessoas verem o nível de complexidade e profundidade que você, eu e o resto do time trabalha. Então, e até é o seguinte... Obviamente, a minha opinião, ela tem um bias dado o que eu faço, né? Todo mundo vende o seu peixe. Eu não faço tecnologia. De novo, eu adoro tecnologia, programo computador desde os 12 anos de idade, o Odysseus, que é a construção de portfólio que eu tenho, todo programado em Python por mim, enfim, adoro tecnologia. Mas a projeção do valor disso eu acho de extrema dificuldade. Então, o que eu fiz? Então, eu mostrei aquele gráfico das Magnificent Sevens, batendo o índice. E eu falei, bom, então vamos lá para 2000 e vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o equivalente das Magnificent Sevens lá de 2000. Então depois, ou seja... Isso está no seu blog, né? Isso está no meu blog. Né? Então, quais são essas empresas que eu peguei e chamei de Internet Darlings? Primeiro, eu excluí as empresas que faliram. Tá? Então não construí um índice que implodiu. Senão traria a curva e o índice para baixo. Para baixo, desse grupo. Então eu peguei Amazon, eBay, Microsoft, Cisco, Intel, Oracle, Apple, Qualcomm, Adobe e o Priceline, que hoje chama Booking Holdings. Então, se você vai lá no ChatGPT e pede quem eram os darlings de 2000, ele vai pegar esses nomes aí. Então fiz um índice com isso. E peguei um índice com outras 50 empresas, que são empresas mundanas. Aí vamos pegar... Cimento, vidro, piso. Coca-Cola, Walmart, Home Depot, Exxon, que petróleo, J&J, de farmacêutica, de coisa básica. Enfim, pega toda essa turma, empresas que você conhece, que vende coisas... E que são centenárias, seculares. No meu blog também tem um outro blog mostrando que empresas como Walmart, que estão aqui, Coca-Cola... e Home Depot tiveram drawdowns também altíssimos. Elas estavam caras. Não interessa. Nesses 50, então, não é que eu fui lá e peguei 50 empresas baratas. Não, peguei um tacadão de tudo e dentro delas, algumas estavam super caras. Bom, qual é o resultado? De março de 2000, lá no final de 2002 de novo, lá naquela época, aquelas 10 empresas que estão vivas e dominantes, se você tivesse investido $100, você teria 30,7. $31. Ou seja, um drawdown de 70%. Em 2013. E final de 2002. Desculpa. 2. Enquanto esse grupo de 50, sem nenhuma... Pegou lá 2% do seu dinheiro em cada uma delas. Sem nenhuma habilidade especial. Comprando ainda algumas que estavam caras. Você teria, no mesmo dia, $111. E você vê que, na verdade, não teria nenhum momento que você teria, ou quase nenhum, né? Nenhum, na verdade, que você ficou abaixo de 100. Então, na verdade, essas reversões de grandes ciclos acontecem exatamente assim. Aí muda quem são os heróis. Mas aí puxa essa linha até o fim, puxando na explicação, né? Bom, para as pessoas verem. Até 2008 você tinha $250 e o cara eventualmente tinha lá 150. Com as Big Techs. Com essas Big Techs. Então não foi para zero. Não peguei nenhuma que implodiu. Mas tomaram um pau. Mais uma cacetada. E você tem certeza que você teria ficado com elas aqui? Porque se sair, vira perda permanente. Então, nessa hora, é diferente. Então, Então, esses são os mundos que a gente está vivendo agora. Tem um monte de empresa normal que os valuations estão razoáveis e tem tech, de novo, dominante.
vão desaparecer? De jeito nenhum. Não vão mesmo. Vão continuar ganhando um monte de dinheiro? Com certeza. Mas um cenário onde isso se corrige é totalmente plausível. Tá, agora quais são os riscos dessa bolha, dessa bomba estourar? Vamos listar aqui rapidamente. Concorrência e inovação, né? Por exemplo, alcançarem a mesma tecnologia. NVIDIA, isso é mais provável com uma NVIDIA e mais improvável com uma Amazon e com uma Microsoft, pelas características do porque negócio, a diversidade. Microsoft tem, por exemplo, um network effect, uma barreira de entrada, né, que você pode chamar de network, ou seja, é melhor que todo mundo use o Windows. Então, o Windows continua gerando um caminhão de dinheiro. E diferentes fontes de receita, etc., assim como a Amazon. AWS São negócios Service, mais diversos, né? Mas falando em especial da NVIDIA, risco de concorrência, incluindo nesse pacote agora Meta e Google, interferências antitrust dos reguladores. Risco regulatório. De mandarem falar tá grande demais. E isso já existe. Isso já existiu. Isso existe. Acontece nos Estados Unidos sempre, né? Sempre aconteceu. De 10 em 10 anos sempre tem grandes casos que a gente vê esse tipo de cisão, de interferência. E esses dois aspectos podem ser o gatilho para detonar essa bomba. E o terceiro é uma crise, uma correção de mercado que pode ser disparada por qualquer outra razão, mas que pode ser uma... Porque a Cisco e a Intel não perderam valor porque elas sofreram antitrust ou concorrência. Elas perderam valor porque a bolha da internet como um todo foi o estopim e o gatilho para azedar a valorização delas. Eu acho que o excitement, né, toda aquela animação com esses nomes, às vezes passam. E sabe o que é super interessante da bolha de 2000? Se você pegar e voltar para a história e falar, mas por que exatamente estourou em março de 2000? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Estourou. Do mesmo jeito de 2008 também poderia ter sido mês para trás, mês para frente. Não, até, né? Mas o que eu acho mais interessante é que em 2000, nem em retrospecto, com toda essa tecnologia que a gente tem... Foi o efeito manada, né? Mas um dia a manada... Do mesmo jeito que sobe, desce. Mas quando e por quê? Ninguém sabe. Por que aconteceu? Hoje, quando a gente sabe, mas o porquê que a manada virou em março de 2000, ninguém sabe. Não tem... Você não lembra de alguma coisa? Tem sempre... Tiveram... Mas volta para trás e tenta achar exatamente razões específicas. Pegue um dos Large Language Models e tente fazer isso, que eu já fiz. Ele vai citar algumas coisas. A economia desaqueceu e aquilo aconteceu, mas na verdade você não sabe o que é circular. Porque a hora que a bolha estourou e as pessoas viram que o seu patrimônio encolheu, ela passa a gastar menos. Então é tudo circular. Eu já estudei muito isso e acho que eu nunca te contei, mas... E é um negócio que teria que ter um podcast inteiro e a gente pode inclusive gravar. Mas basicamente, em algum grau, e eu posso fazer várias analogias, é um efeito dominó. Tanto na construção quanto na desconstrução. A gente vem num efeito manada que é de hipervalorização. Por quê? Porque eu compro, a ação sobe. Aí você vê a ação subindo e fala, eu também quero. Aí você compra e ela sobe mais. Aí a sua mãe compra, a sua tia, a minha irmã, e vai subindo. Só que esse mesmo processo pode ser acumulado sem nenhuma motivação. É uma combinação. Não é como física, tem tantas energias incidindo que tem coisas que são muito complexas de serem calculadas, enquanto não tiver computação quântica, que começa a se deteriorar. Eu vendo, você vende, e essa proporcionalidade vai crescendo, né? Porque quanto mais ela cai, então mais gente se assusta e mais gente vende, e aí mais cai ainda, e quando tem uma hipervalorização e uma combinação com alguma recessão, porque em geral, se os mercados corrigem severamente, em geral a economia entra em recessão. Também, isso é fato. Porque impacta na confiança. Em 2000 é o que causa... Aí desanda tudo. No episódio que a gente falou de ciclos econômicos, que eu usei aquele gráfico de trucking, tá lá. Em 2000, quando cai
a parte de trucking, de volume, né, de volume transportado, qual é o gatilho? O estouro da bolha de equities. Não tem mais nada naquele período. É ela que causa a recessão física, né? Então, é super importante. Agora, o que você falou que eu acho que tem que ficar nesse episódio é o seguinte. Essa é a diferença de especulação e investimento. Se você comprar uma empresa que, em retrospecto, você fala, nossa, comprei a empresa X, estava implícito naquilo que eu comprei, dado o que aconteceu no futuro, 3% de retorno, bom, então Você está pedindo... aí você errou na sua avaliação do futuro daquela empresa. Que foi isso que você mostrou. Isso. Comprei uma empresa quando estava implícito 15%. Aconteceu 15% nos próximos 20 anos de resultado. Eu te garanto que você vai ganhar dinheiro em algum momento. E se ela cair mais, e você comprar agora não está o implícito de 15, está 20, 25, você ganha mais dinheiro ainda, porque você acertou na conta. Então, investir é acertar na conta do futuro da empresa. Ou seja, a conta, né, fez os cálculos e disse que isso ia acontecer, aconteceu. Então, quando eu comprei, eu olho, bom, aí eu estava falando que tinha um retorno ali de 15%, né, Warren Buffett comprando a empresa inteira, e tinha mesmo. Investiu certo. É isso, na verdade. Por isso que eu passo tanto tempo fazendo esse tipo de conta. Ou seja, agora você afirmou que o NVIDIA é uma especulação. Aquele cenário de 1 trilhão de vendas a 70% de margens pode acontecer? Mesmo o quanto ela vale hoje. Pode acontecer? É um valor que é especulativo. Parece improvável. É isso. Não, é especulativo. Essa é a quantificação, entendeu? Então eu aceito discutir isso com alguém. Que não significa que não dê para a gente ainda pegar parte dessa onda e... Ah, bom, aí já não é comigo, né? Isso sabe que eu não faço nada parecido com isso, né? Eu sei. Então, eu falo olha, o que eu sei fazer é esse cálculo. Não é essa empresa, eu não acompanho. Então, o que eu consigo fazer é esse cálculo reverso. Dado o preço de hoje, nesse cenário, que você olha, né? Você, pô, esse cara vendia 5, vai vender 1 trilhão a 70%, tinha margem de 30%, parece super agressivo. Se ele acontecer, neste valor só está justo. Então, para você ganhar mais dinheiro de forma desproporcional, aí vai saber que valor tem que vender 2 trilhões a 120% de margem. Bom, eu acho que com isso a gente respondeu o seguinte. Quando essa bomba vai explodir? Impossível saber. Não é. Pode ser da semana que vem. Antes desse episódio ser editado e publicado, já Nossa, explodiu. imagina. Aí você fica... acabou com o episódio. Aí você fica famoso. Não, acabou não. Não, você fica famoso. famoso. Né? Nossa, olha os caras acertaram. Os caras sabiam muito. Isso, nada, né? É, exato. Ou pode levar mais 5 ou 10 anos. Não vai saber nunca. Isso aí. Mas é muito difícil acreditar que as coisas não mudem esticando essa linha, né? Muito difícil. Aí já não é a minha praia. Então, o que eu faço? Como é que eu me isolo disso? Comprando empresa mundana que eu acho que eu tenho uma chance boa de conseguir fazer essa conta bem feita. A da NVIDIA, não vou conseguir nunca. Não tenho a menor coragem nem de tentar. Bom, aí a minha lição que fica para quem está assistindo e é investidor é que não é nem que é possível, é até simples de responder isso. Tem como se apropriar e surfar parte dessa onda, ainda assim se protegendo e tendo uma estratégia. Porque ninguém vai colocar 100% nas big techs. Quer dizer, tem gente que faz, mas eu não deixaria. Então a gente... construindo um portfólio balanceado e com equilíbrio e definindo certos gatilhos. Então, só para dar um exemplo, né, para quem está assistindo, senão fica muito vago. Você tem $1 milhão. Você quer pegar 100 mil e ir para ativos que têm esse nível especulativo? Ok. E a gente ainda define gatilhos, porque pode subir, mas e se começar a cair e a gente definiu que se cair tanto a gente executa e tira... Você pelo menos fez um stop ali, você parou. Então tem formas de pôr um pezinho ali e sentir e tentar tirar um proveito, mas sem colocar em risco o todo e sem colocar em risco e comprometer o resultado da carteira no todo. Você concorda com isso? Não, concordo. E esse é o seu trabalho, né? O meu é olhar minhas tartarugas lá e nunca colocar a mão nisso. Porque eu acho, dado o meu treinamento, o tipo de metodologia que eu tenho... Aqui eu só consigo fazer essa conta reversa. Não dá para projetar nada. É importante eu falar o seguinte, para quem está assistindo. Primeira coisa para visitarem seu blog.
Ou pode Só em dizer. inglês, né? Bom, mas o browser traduz, né? Tomara. Não, porque não dá para O navegador traduz, né? Todo o meu material é em inglês. Sim, Porque eu trabalhava em fundo aqui e é muito mais fácil. Todo o material em inglês. Imagina eu ficar traduzindo coisa. Não vai dar nunca. Tá. E quem se interessar em investir na estratégia do Danilo é só me procurar. Com algumas observações. E aí você pode me corrigir. Não é qualquer valor, não é para qualquer pessoa, porque é uma estratégia muito específica, então tem uma complexidade aí na história. Concorda com isso? Não, mas você porque faz... senão quem está assistindo fala, pô, eu tenho R$5.000. Não, mas é o que você Não dá, faz, né? você faz esse filtro e essa tradução. E você enxerga a O carteira portfólio no todo. e eu não enxergo nada, entendeu? Então, quando a pessoa chega para investir comigo, eu falo, ó, tá aqui, abre a conta é sua, eu faço o que eu faço, essas são minhas estratégias, mas você tem que estar ali bem amparado com alguém que te ajudou a decidir que isso faz parte do seu portfólio. O que a gente esqueceu para a gente várias conseguir coisas, vários hates? mas esse assunto é muito legal, né? De discutir esse tipo de coisa. Enfim, eu falei, né? Isso aqui é a minha praia, fazer valuation e falar sobre isso. E esse episódio realmente pode bombar se alguma coisa acontecer em breve, eu digo assim, nos próximos meses, porque Vão falar que a gente sabia tudo. E no fundo a gente só está mostrando fundamentos e nada mais, né? Só isso. O timing disso aqui, princípios. esse é o negócio. Quando alguém sabe, não, que vai subir mais e vai... Fala, não sabe nada. É tudo chute. O que acontece, na verdade, é a pessoa que acertou e registrou aquilo num artigo, em alguma coisa, fica famosa. Então é o survivalship bias, né? Então, mas se a gente der sorte, vai estoura daqui uma semana, vão ficar famosos. E der sorte dessa história acontecer e o episódio prosperar. Mas a sua metodologia não é baseada em sorte, é baseada em dados. E eu sei que você é todo discreto, mas é importante mostrar que dessa sua forma você tem retornos expressivos. Porque outro dia a gente olha esses números, mas é tanto número, tanto fundo, tanta coisa que eu estou envolvido que eu vou misturando tudo. 120% de 2018 para 24. Isso. Foi isso? Mas aí com volatilidade, numa das estratégias que é o long only e tudo mais. Não, tudo bem, mas isso mostra... Mas você sabe que eu acho que o retorno é óbvio que é importante. Mas tenho... é o que as pessoas querem ouvir. Não, eu entendi. Mas o que eu tenho... A razão pela qual eu tenho a grande parte dos meus recursos nisso de forma... desproporcional. Desculpa eu te interromper. É mais para as pessoas entenderem como é que você se tornou um cara tão respeitado e com a notoriedade que você tem, que é fruto do track record, das realizações e das performances que você já atingiu. Porque isso sim, isso é o que as pessoas querem ouvir, entendeu? Não, eu sei, né? Mas você sabe que eu sou o pior vendedor do mundo. Não, né? por isso que eu vendo para você. Isso, então. Mas o que eu digo é que a chance de que daqui 5 anos ter acontecido o que aconteceu com uma Cisco, com a minha carteira, é extremamente baixo, entendeu? Esse é o ponto. Porque eu tô... Nula, né? Que foi o que você mostrou em um dos últimos gráficos. Isso, exato. Porque eu estou naquele tipo de empresa, né? Que fala, olha, não vai nunca entregar a mesma coisa que uma bolha super fantástica de um setor. Não é isso. Mas é aquela consistência no sentido de, olha, aqui tem muito cálculo. Eu posso errar um monte, mas o trabalho está lá. A experiência está lá. Se vai funcionar, de novo... O histórico vem mostrando que funciona. Mas pode acontecer alguma coisa, um azar enorme, mas teria que ser um azar enorme. Investir em algumas coisas que você não fez conta, não é o seu métier e você é um evangelista daquilo, isso de novo não é investimento, é especulação. Por isso que você adora cryptocurrency. Pronto, agora a fila aumentou, né? Isso, hoje está ótimo. Só para fechar, o investidor que nos procura, em última análise, só para simplificar e ser muito didático, depois que a gente interpreta e entende o perfil dele, a gente monta um portfólio. E, eventualmente, parte desses recursos podem fazer sentido serem alocados na estratégia do Danilo, como estarem também distribuídos em várias outras classes de ativo, em outras estratégias que também são de ações ou outras estratégias de REITs, bonds, treasuries e tudo mais, para as pessoas entenderem, né, um pouco do todo. Muito obrigado. Muito bom, né? Para mais uma visita.
Essa foi. Essa você se divertiu. Ah, total. Então na próxima a gente vem falar de cripto. Isso, essa não aparece, eu dou WO. Aí o seu blog cai, né? Os hackers vão invadir. Aí esse eu dou WO nessa. Muitíssimo obrigado. Prazer, como sempre. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Não esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Me acompanhe também nas outras redes sociais, siga o canal, acione o sininho. Vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo de outros episódios para você assistir. E a gente se vê a semana que vem. Até a próxima conexão. Obrigado.